Olá, minhas amigas e amigos, paz e bem. O acontecimento político e comunicacional mais importante dos últimos dias foi este vídeo do deputado federal ligado ao PL de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Este vídeo intitulado "O Pix não será taxado?" Esta é a pergunta que ele faz. Ganhou uma viralização que há muito tempo nós não víamos, tanto nas redes sociais quanto no YouTube. E o propósito deste vídeo que eu lhes apresento agora é responder a 4 perguntas. A primeira pergunta é: a que se deve o sucesso deste vídeo? O seu poder de comunicação, de persuasão e de convencimento. A segunda pergunta: este vídeo contém fake news? Este vídeo contém informações falsas? Ele é um vídeo de desinformação? A terceira pergunta: quais são os elementos constitutivos do processo de argumentação que ele desenvolve? A pergunta é: existem falácias, erros lógicos que estão presentes no vídeo e talvez o espectador mais apressado não perceba? A quarta, e talvez a mais importante das perguntas: o que eu e você podemos aprender com este brevíssimo vídeo de 4 minutos e 13 segundos e que teve tal repercussão no cenário nacional que chegou a ponto de fazer com que o governo voltasse atrás de uma medida que havia tomado a Receita Federal para monitorar os gastos com cartões de crédito e pagamentos via Pix. Então, se você tem interesse em encontrar estas respostas, me acompanhe neste vídeo. Antes de entrar propriamente no vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marco Aurélio Dantas, eu sou advogado, criminalista e professor universitário, atuando nas áreas de teoria geral do direito e direito processual penal. Eu tenho formação em teologia, filosofia e direito. Fiz o meu mestrado em filosofia do direito na Faculdade de Direito do Recife, sob a orientação do professor Torquato Castro Júnior, sobre o tema retórica. E o meu doutorado na mesma instituição, a Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação do professor Gustavo Juste, sobre hermenêutica. E eu acredito mesmo que são estas as duas colunas que sustentam o direito: a retórica e a hermenêutica. A hermenêutica sendo a ciência ou a arte da interpretação, da leitura e compreensão de textos, no caso do direito, textos jurídicos. E a retórica, a capacidade de, a partir desta leitura, construir argumentos válidos, argumentos sólidos. A Faculdade de Direito do Recife, desde os anos 80, tem uma longa e importante tradição de retóricos, sobretudo a figura do professor João Maurício Adeodato, a quem se atribui a liderança da Escola Retórica do Recife e a quem eu presto esse tributo nesta breve e singela análise que eu pretendo fazer neste vídeo. Antes de começar mesmo a discutir, eu preciso fazer algumas considerações iniciais sobre o vídeo. Então, vamos lá, caminhamos um pouco. Primeiro eu quero fazer uma constatação. O vídeo é um acontecimento comunicacional. E aqui nós vamos nos valer da teoria dos atos de fala de John Austin. Bom, alguns podem imaginar que nós utilizamos a fala, a linguagem, para informar, para descrever, para narrar. Mas, segundo Austin, nós também usamos a fala para criar, para produzir, para gerar ações novas que não existiam no mundo antes deste ato de fala. Deixa eu lhe dar um exemplo.
Quando eu digo esta parede é branca, eu estou usando uma linguagem, estou usando a linguagem para descrever uma realidade. Agora, se eu lhe disser, eu prometo que me encontrarei com você amanhã às 10 no shopping, há aqui um caráter performativo desta linguagem. Eu criei agora um compromisso, e esse compromisso é uma realidade que antes de ser mencionada, de ser pronunciada, não existia. Percebe a diferença entre as duas coisas? Então, a descrição narra uma realidade que pré-existe ao ato de fala, mas o compromisso, a jura, a promessa, ela cria uma realidade nova, é um ato de fala, daí nós temos um fenômeno novo. O que eu estou dizendo é que o vídeo do deputado Nicolas Ferreira é um ato comunicacional, é uma ação comunicacional. Ele cria uma realidade e pretende oferecer essa realidade aos seus espectadores, e isto gera um mundo que precisa ser analisado do ponto de vista linguístico. E a minha proposta é fazer uma análise retórica. Em segundo lugar, outra constatação, ele funciona como uma bomba semiótica. E aqui eu utilizo a definição do professor Wilson Ferreira. O que é uma bomba semiótica? A ideia da bomba semiótica é um discurso que produz um abalo sísmico nas relações sociais. Uma fala capaz de alterar a realidade, de mudar os rumos. E aqui eu queria chamar a atenção. Como advogado e como professor universitário, eu ouço muito as pessoas falarem sobre a inteligência artificial e suas mudanças para o nosso mundo. Eu acredito que todos nós devemos estar atentos à presença da inteligência artificial e à sua consequência nas relações, na atividade dos advogados. Mas o que me impressiona, e eu queria chamar a sua atenção, é que este vídeo é extremamente simples, não foi produzido com inteligência artificial, mas com técnicas básicas de edição, e ele causou um impacto tremendo. É verdade que há muitos vídeos produzidos por inteligência artificial falsos que estão sendo difundidos, mas este vídeo não é algo assim. Pelo contrário, este é um vídeo gravado com uma câmera só, com edições básicas que qualquer adolescente é capaz de fazer e que causou esse impacto, e eu estou chamando, para utilizar essa expressão do professor Wilson Ferreira, de bomba comunicacional, bomba semiótica. Semiótica é a parte do pensamento filosófico que analisa os símbolos, os significados, e que, através da análise desses signos e significados, pretende estudar o mundo e a realidade. Uma terceira constatação: o vídeo atingiu seus objetivos. O vídeo foi produzido com determinados objetivos e esses objetivos foram alcançados. Que objetivos são esses? Deu maior visibilidade ao deputado Nicolas Ferreira. E ele se tornou o grande tema. Veja, se você parar para pensar, o grande tema deixa de ser o Pix e passa a ser o vídeo do deputado Nicolas Ferreira. Deixa de ser a medida da Receita Federal que promoveria um monitoramento do Pix para discutir o que Nicolas Ferreira disse sobre esse assunto, e este é um dos objetivos. Então, ele ampliou a sua visibilidade, ele tinha por objetivo, como nós mostraremos, fragilizar a imagem do governo, e ele conseguiu isso. Tanto é que o governo volta atrás, e talvez você precise se perguntar se a decisão de monitorar o Pix foi um erro e a decisão de voltar atrás um acerto ou um segundo erro do governo federal. E, em último lugar, este vídeo pautou a agenda dos debates públicos. E aqui vale a pena mencionar e comentar essa teoria da definição da pauta pública, desenvolvida esta teoria ainda no final da década de 60 por Maxwell Malcolms e Donald Shaw. O que é que eles pretendem analisar quando comentam acerca da teoria da definição da pauta? O que importa mesmo não é
o que acontece ou não acontece, o que o governo faz, o que um determinado candidato realiza concretamente no mundo, mas aquilo que está sendo discutido pelas pessoas. E aqui eu queria que você prestasse bastante atenção. Quando, por exemplo, um personagem como o futuro presidente dos Estados Unidos, toma posse agora no dia 20, Donald Trump, quando ele diz que irá anexar o Canadá ou a Groenlândia, ele diz isso e isto pauta a agenda dos jornais no mundo inteiro. Qual a probabilidade dos Estados Unidos anexarem o Canadá? Zero. Mas eu e você estamos discutindo sobre isso. Então, o que esses pesquisadores perceberam é que muito mais importante do que o que você faz é ser capaz de definir quais as pautas do debate público. Então, se você tem essa capacidade de definir, então você tem uma força que é extremamente importante e que você pode utilizar. Agora, algumas características do vídeo. Queria comentar, não entrei ainda na análise retórica, mas deixa eu falar um pouco sobre retórica para você. Talvez você não saiba o que é retórica e eu devo gastar alguns minutos, ainda que breves, para lhe dizer o que vem a ser retórica. Ora, retórica é uma arte antiquíssima e pode ser datada a 2.500 anos atrás, quando professores de oratória e retórica percorriam as cidades-estado gregas e ensinavam a elite da juventude a se portar nos tribunais e na praça pública quando os temas mais importantes da vida, aquele que era o século de Péricles, quando a democracia estava sendo instalada em Atenas, os debates públicos eram extremamente importantes e era fundamental saber dominar a arte retórica. Surgem, então, estas figuras sobre as quais você já deve ter ouvido falar e falar mal, os sofistas. Os sofistas são exatamente esses professores de retórica. E eles são mal falados até hoje, inclusive a palavra sofisma virou um termo pejorativo, uma forma de falar de falácia, de equívoco lógico, de intenção malévola ou maliciosa no processo argumentativo. Mas esses professores de retórica tiveram esta má fama porque um dos filósofos mais importantes para o Ocidente, que é Platão, nos contou os diálogos que Sócrates travou com esses sofistas ou sobre o trabalho desses sofistas. Platão era contra os retóricos, porque ele acreditava que os retóricos utilizavam seus dons e talentos para persuadir e convencer o povo sobre aquilo que não é verdade. A palavra verdade em grego é aletheia, prefixo a, de não ou desfazer, leteu, encobrir. A aletheia é revelar, é manifestar aquilo que subjaz debaixo de um manto. Leteu, encobrir, aleteu é descobrir, revelar. Então, o que os sofistas fariam, na opinião de Platão, é não apresentar a verdade, mas manipular as pessoas para persuadi-las a crer naquilo que eles quisessem, inclusive adotando ora uma posição, ora a posição oposta a esta. Logo, Platão vai definir ou ver a retórica ou nos apresentar os sofistas como os vilões da história, como os malvados da história. E ele, então, nos estimula a descartar esta arte, essa capacidade, esse talento, essas forças de comunicação. Um discípulo de Platão, Aristóteles, tem uma posição diferente. Aristóteles pensa no seguinte: ora, se a técnica retórica, se a arte sofística é tão poderosa que pode convencer multidões do que é mentira, quanto mais esta arte não será poderosa e útil para convencer as mesmas multidões daquilo que é verdade. Então, Aristóteles se dedica a estudar as técnicas retóricas, suas regras e suas leis, para nos ensinar a usarmos a retórica para a defesa da verdade. Então, não vamos fazer como se fazia nos anos 80 em relação ao marketing. E as pessoas diziam, isso é tudo marketing.
como quem quer dizer isso é tudo mentira, isso é tudo ilusão. Hoje, algumas pessoas usam a palavra retórica para dizer isso é tudo retórica, isso é tudo discurso vazio, isso é tudo verborragia vã. Não, não, não. Nós utilizamos a retórica todos os dias da nossa vida quando queremos convencer ou persuadir alguém de algo. E aqui eu posso utilizar a influência e o pensamento de Theodor Vivek, que diz que há 3 níveis de retórica. O primeiro nível é a retórica material. É aquela retórica que nós praticamos quando vamos a uma vara, a um tribunal, fazer uma sustentação oral, mas que você também, quando quer vender um carro ou quer convencer a sua esposa que é um destino mais interessante ir para Salvador do que ir para Florianópolis. Você precisa usar argumentos para esse convencimento. Isso tudo é a retórica do primeiro nível, a retórica material. O segundo nível de retórica é a retórica estratégica. É quando eu lhe ensino técnicas de argumentação para que a retórica material seja mais eficaz. Este vídeo que eu estou construindo com vocês neste momento pretende ser um vídeo de retórica estratégica, que nós, analisando o trabalho retórico feito pelo deputado Nicolas Ferreira e sua equipe, aprendamos algumas estratégias que nos ajudem a construir também falas, discursos persuasivos e convincentes. O terceiro nível de retórica, na teoria de Vivek, é a retórica analítica, que é a capacidade quase que filosófica de olhar para o mundo e perceber o mundo como relações retóricas, como relações de persuasão e convencimento, porque quando eu persuado alguém para que tome determinada conduta, pratique determinado comportamento, eu estou fazendo um ato retórico. Então, a gente teria a retórica material, que é aquilo que a gente faz na hora que quer convencer alguém, retórica estratégica, que é uma reflexão acerca de que técnicas de argumentação eu posso aplicar, e a retórica analítica, que é um olhar filosófico sobre a realidade humana. Esta retórica analítica é principalmente aquilo que tem sido feito na Faculdade de Direito do Recife e na tradição iniciada pelo professor João Maurício Adeodato, mas que se espalha por seus discípulos, e eu tenho uma ousadia de me considerar um deles, por todo o Brasil. Este vídeo não é de retórica analítica e eu valorizo muito a retórica analítica. Esse vídeo é um vídeo de retórica estratégica. Eu quero lhe ensinar a argumentar, eu quero que a gente aprenda com este vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que, como eu já disse, é um vídeo que atingiu seus objetivos ou talvez tenha superado os objetivos que ele tinha. Mas aqui eu preciso fazer 2 precauções antes de entrar propriamente na análise do vídeo. Em primeiro lugar, eu pretendo não fazer uma análise política, mas uma análise técnico-retórica. Então, o meu objetivo nem é defender o governo, nem combater o partido do deputado Nicolas Ferreira ou o grupo político que ele representa. Nada disso. Nós queremos que você me escute e que a gente possa conversar tendo como perspectiva uma análise técnica e não política. Eu não estou dizendo que é possível fazer qualquer análise de modo neutro, de modo imparcial. É claro que o meu background, a minha história, as minhas preferências, tudo isso está presente. E seria antirretórico recusar ou negar esta presença e esta existência, de que existem influências que estão presentes em mim no momento em que estou analisando. Mas o que eu prometo e me comprometo com vocês é uma análise marcada, olha essa expressão, guarde essa expressão, por honestidade intelectual. Honestidade intelectual. Então, esse é o meu compromisso, esse é o meu desejo. Mas vamos voltar lá ao vídeo do deputado Nicolas, para falar algumas características sobre este vídeo. Em primeiro lugar, ele é breve. É impressionante a capacidade de síntese que esse vídeo tem. 4 minutos e 13 segundos. Ele é breve e a comunicação é feita de modo rápido, com uma música de fundo que cria um clima de tensão e expectativa em quem está assistindo. Eu decidi não postar aqui trechos, cortes do vídeo,
para não incorrer, talvez seja uma preocupação excessiva minha, não incorrer em violação de direitos e direitos à imagem. Essa coisa de ser advogado traz algumas cautelas. Então, mas se você pode assistir, eu vou colocar o link para o vídeo do deputado Nicolas aqui na descrição desse vídeo, para que você possa comparar se aquilo que eu estou dizendo é verdade. Mas esse é o primeiro ponto, é um ponto importante. O vídeo é breve, há uma grande capacidade de síntese e ele é feito de modo rápido. Para quê? Para que você possa ir recebendo as informações e não fique tendo tempo para fazer questionamentos. Você tem que acompanhar a linha de raciocínio dele. Quando um orador fala pausadamente, o espectador ou ouvinte tem mais chances de criticá-lo, de analisá-lo, mas quando você tem um fluxo rápido de raciocínio e aquilo é falado de modo mais célere, o tempo que você tem para verificar se concorda ou não concorda é reduzido. Então, essa música de fundo trabalha uma questão importantíssima para nós da retórica. A retórica pensa em 3 dimensões do ato retórico. A primeira dimensão é a dimensão do logos, a razão. Porque nós somos persuadidos pela razão, os argumentos, se eles são bons ou não. Mas um segundo elemento ligado a este é o pathos. A palavra grega pathos tem a ver com sentimentos. Então, a música de fundo faz com que um clima de suspense apareça. E as alterações de vídeos e de imagens, aproximando e afastando o deputado, adensa esse sentimento de tensão que prende a atenção do espectador. Então, interessante isso. E ele, em segundo lugar, o apresentador está vestido informalmente, com uma camiseta preta e uma calça jeans, que é o modo como se veste a maioria dos jovens em nossos dias. Se você for para um bar, uma sexta-feira à noite, ou caminhar passando na frente de uma boate, você vai perceber que a maioria dos jovens, o deputado Nicolas Ferreira tem 28 anos, a maioria dos jovens está vestido assim, calça jeans e camiseta preta, um tênis no pé. Então, quando ele se veste dessa maneira, e observe, o vídeo ele tem o cuidado de apresentar as pernas do deputado para que a gente saiba qual é a calça que ele está vestindo, para que a gente tenha uma imagem de um jovem que se identifica com a juventude porque se veste como essa juventude se veste. Então, ele tem um semblante jovem, ele é a pessoa que é escolhida para essa peça comunicacional e ele tenta se apresentar de modo jovem e eu acredito que é bem sucedido nisso. Então, está vestido informalmente, com uma camiseta preta e uma calça jeans, que é o modo como os jovens se vestem. O fundo preto, atrás do apresentador, combinada com a camiseta preta, dá um ar de sobriedade e põe em destaque seu rosto e suas mãos. Essa era a mesma estratégia de comunicação que o Steve Jobs utilizava. Ele geralmente ia falar com uma camisa de manga comprida preta, uma camisa de malha preta, e assim, ao olhar e ouvir o Steve Jobs, nós tínhamos um foco no seu rosto e nas suas mãos. Assistindo o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, nós temos esta mesma ênfase por essas características. Em quarto lugar, o vídeo usa a estratégia do zoom, que permite que, com apenas uma câmera, seja feita uma aproximação do apresentador, dando o efeito de ênfase e de proximidade. Uma pergunta que poderíamos fazer é: por que o vídeo inteiro é feito com uma câmera só? Por que não há 2 câmeras para que ele possa olhar para um lado, olhar para o outro, ter os cortes? É claro que eles têm recursos para isso. Mas até no modo como o vídeo é produzido, ele pretende a aproximação com a juventude. É exatamente assim que a juventude grava os seus vídeos, com um celular e sem cortes. Ele pretende, também nisso, alcançar a sua identificação. Mas há uma estratégia, que é a estratégia do zoom. Ou seja, se você assistir o vídeo, você percebe que ele ora se aproxima, ora se afasta. E isso não precisa de outra câmera, é apenas um efeito que na edição se consegue fazer. A aproximação, distanciamento. Quando esses cortes são feitos e ele se aproxima, é como se ele desse um passo na sua direção e lhe falasse mais proximamente.
E isso também serve para dar ênfase àquilo que ele está dizendo. Em quinto lugar, outra estratégia do vídeo é ajudar a visualização por parte do espectador com imagens que mostram aquele sobre quem ele está falando. Então, quando ele eventualmente vai falar de um indivíduo que trabalha na feira, ele mostra um indivíduo trabalhando na feira. Quando ele vai falar de um motorista de Uber ou de um mototaxista, ele mostra a imagem de alguém dirigindo um carro ou alguém entregando compras do iFood. E isso faz com que o espectador, então, ele corta, o vídeo continua sendo com uma câmera só, mas as imagens e vídeos curtos vão aparecendo, porque deste modo o espectador compreende e tem uma ilustração, tem uma forma mais vívida de perceber quem são estes sobre os quais o deputado está falando. Em sexto e último lugar, há no vídeo a estratégia da colagem prova, ou seja, quando o apresentador diz algo que exija verificação, ele coloca um recorte de mídia que prova, e eu coloquei aspas aqui, ser verdade o que ele diz, o que desestimula a verificação. A gente vai perceber, e eu tenho alguns prints aqui do vídeo, exatamente para mostrar isso. Então, a colagem prova funciona assim. Eu faço uma afirmação, e essa afirmação faz você perguntar, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? E aí ele cola um recorte de um jornal, de uma revista ou de um site que prova, porque não é ele que está dizendo, agora é o jornal que está dizendo, é a revista Exame que está dizendo, é o Estadão que está dizendo. Então ele cola aquele recorte, então está provado que é. Logo, você não precisa fazer qualquer verificação, porque aquela cola é a prova de que aquilo que ele está dizendo não é algo que ele tirou da cabeça dele, mas que é verdadeiro e que você pode constatar apenas lendo o recorte que ele colou. Ok, agora vamos adiante. Vamos avançar para a análise retórica do conteúdo integral do vídeo. Quando eu afirmo que eu estou fazendo uma análise retórica do conteúdo integral, é que eu transcrevi o vídeo inteiro. Por que eu acho que isso é importante? Por duas razões. Em primeiro lugar, volta àquele tema honestidade intelectual. Não vamos colocar palavras na boca do deputado. Vamos usar as palavras mesmas que ele utilizou para que a análise seja feita a partir do que ele efetivamente disse. Honestidade intelectual. Em segundo lugar, para que alguma fala não seja analisada fora do seu contexto. Quando eu digo que estou analisando o vídeo integralmente, e as falas integralmente, tem por objetivo dizer a você, olha, nada do que ele disse ficou de fora. Então, esse era o contexto e a linha de raciocínio que ele estava seguindo. Por isso, para mim, é importante que essa análise seja do conteúdo integral do vídeo. Ok, vamos começar então. O deputado começa o seu vídeo assim. O governo quer saber como você ganha 5 mil e paga 10 mil de cartão, mas não quer saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo faz para sobreviver pagando luz, moradia, educação, compras do mês e gás. Esse é o questionamento que tem sido feito nas redes sociais e faz todo sentido. Eu te explico por quê. Aqui a gente tem, nesta fala, um ponto fundamental para você compreender o vídeo inteiro. É o antagonismo entre esses dois elementos que Nicolas pretende nos apresentar. Quem são esses dois elementos? De um lado, o governo. É o governo que quer saber, é o governo que pretende monitorar, é o governo que pretende te investigar, te vigiar. E quem é que está do outro lado? O lado a quem Nicolas quer defender, quer proteger. Do outro lado, ameaçado pelo poderoso governo, está o indivíduo que ganha um salário mínimo, faz suas compras com esse salário mínimo, paga luz, moradia, educação, compras do mês e gás. Ou seja, aqui você tem estes dois polos que são criados e isto vai pautar o vídeo inteiro. A quem Nicolas pretende representar e defender? Este indivíduo que ganha um salário mínimo por mês e que tem
a dificuldade enorme de pagar todas estas contas. A quem ele está acusando? Quem é o contendor? Quem é aquele que Nicolas está colocando do lado contra ele e contra o assalariado, né? Contra esse indivíduo? O governo. Aqui ele apresenta como o governo. O governo. Vamos adiante. Então, estabelecendo o antagonismo, o governo contra o trabalhador assalariado. E aqui, um outro momento importantíssimo desse vídeo é Nicolas dizendo a verdade. Por que a verdade é tão importante? Eu vou explicar daqui a pouco a vocês. Diz ele, o governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de R$5 mil para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Isso todo mundo já sabe. Então, todo mundo já sabe que o governo Lula vai monitorar. E não, o Pix não será taxado. Okay. É muito importante, para que a gente compreenda esse vídeo, esta afirmação do deputado Nicolas Ferreira. Não, o Pix não será taxado. É verdade. Na medida tomada pela Receita Federal, o Pix não seria taxado com um imposto novo, que não existia antes. Nada de novo efetivamente aconteceria. O monitoramento feito pela Receita Federal é uma das suas prerrogativas para que exerça a sua função. Mas agora, quando o deputado Nicolas esclarece isso para mim e para você, que coisa interessante. O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e lá no final, e não, o Pix não será taxado. Por que ele precisa dizer isso? Porque isso é verificável. Isso é verificável. E é importante que a gente fale a verdade. E ele sabe que vai falar a verdade. Ora, como isso pode ser verificado? Se ele dissesse, o governo está criando um imposto novo que vai incidir sobre os gastos no cartão de crédito e no Pix, eu e você poderíamos demonstrar facilmente que ele não está falando a verdade, ele está desinformando, isso é falso, isso não é verdadeiro. Então ele coloca a verdade. E por que ele coloca a verdade? Porque ele quer criar verossimilhança. Uma série de coisas serão ditas pelo deputado que não necessariamente corresponde à realidade. Mas como ele disse o que o governo vai fazer e também esclareceu que qualquer outra comunicação que diz que foi criado um imposto novo ou que haverá uma taxação no Pix é falsa, então aquele que está ouvindo diz, ele está dizendo a verdade. Ele é claramente um indivíduo sincero e verdadeiro. Então, a importância entre a verossimilhança, porque, gente, para que uma comunicação tenha força, ela precisa de credibilidade. Eu estava falando para vocês sobre os 3 elementos da retórica: logos, argumentos lógicos; pathos, os sentimentos que eu produzo no meu ouvinte; e ethos, é o 3º elemento da retórica, que é a credibilidade de quem fala. Ora, é muito importante que ele mostre o seu compromisso com a verdade afirmando isto, porque pode ser facilmente verificável. E aqui, a gente, até afastando-se um pouco do vídeo do deputado Nicolas, deveria ter cuidado para algo que a gente poderia chamar de a falácia da falácia. O que é a falácia da falácia? É dizer que afirmações feitas por alguém são nulas de validade porque há uma falácia no seu processo argumentativo. Eu pretendo evitar isso. Evitar isso. A gente pode ter premissas falsas, mal articuladas nesse sentido, não falsas porque inverídicas, mas premissas que não gerem necessariamente a conclusão. A conclusão pode ser verdadeira, mas não decorrer das premissas. Não decorrer das premissas. Para dar um exemplo grosseiro, o céu está azul, as nuvens estão esparsas no céu, logo a maré está baixa. Ora, pode ser verdade que a maré esteja baixa, mas a maré estar baixa não decorre das premissas de que o céu está azul e que as nuvens estão esparsas. Então, é muito importante que a gente, porque encontrou uma falácia, não incorra na falácia da falácia, ou seja, dizer que o equívoco lógico faz com que a conclusão seja necessariamente falsa. Então, esse é um cuidado que a gente deve ter. E a gente não espalha fake news da fake news. Eita, Marthur, agora
eu me enrolei. O que é a fake news da fake news? Se você traduzir a expressão fake news como notícia falsa, dizer que algo é em si mesmo uma notícia falsa pode ser uma notícia falsa. Então, afirmar que o deputado Nicolas Ferreira, neste vídeo, disse que o governo iria cobrar impostos sobre o Pix ou que taxaria o Pix é um ato de desonestidade intelectual. E é o que eu chamaria de fake news da fake news. Dizer que algo é uma informação falsa, sendo esta afirmação falsa em si mesma. Não sei se está ficando complicado, mas ainda bem que é um vídeo aqui no YouTube, você pode pausar o vídeo de novo e compreenderá e caminhará comigo. Então, como este fato que ele está mencionando é verificável, é importante que ele fale a verdade, porque se ele fosse flagrado na mentira, então ele perderia ethos, ele perderia credibilidade. Agora, existem afirmações que não podem ser verificadas. Vamos caminhar com o deputado e vamos chegar lá. Ele disse que o governo iria monitorar e não taxar o Pix e as despesas no cartão de crédito. Mas agora ele passa a um segundo nível de argumentação. Ele falou a verdade. E ele precisava falar a verdade porque aquela afirmação era verificável. Se a gente não encontrasse isso no documento, a gente poderia dizer facilmente é fake news. Mas veja como o que ele passa a dizer a partir de agora não é mais verificável. Ele disse, o governo não vai taxar o Pix. Mas é bom lembrar que a comprinha na China não seria taxada e foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Não ia, você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Ok. Fantástico o texto. Muito bem pensado o texto. Porque a suposição feita pelo deputado Nicolas Ferreira não pode ser passível de verificação. Ele diz, o Pix não será taxado. Esta é a verdade, que gera verossimilhança, agrega credibilidade ao vídeo. Mas aí depois ele compara o fato de não ser taxado com incongruências que ele supõe que o governo já teve. As compras na China não seriam taxadas e foram. Haveria clareza na divulgação, não haveria sigilo e houve. O governo disse que haveria isenção no imposto de renda para pessoas que recebem até R$5.000, mas não tem, porque o governo precisaria de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional para que isso acontecesse, e o governo não quis seguir por uma outra opção, que era a atualização das tabelas do imposto de renda. Quando ele joga isso para você, ele também está falando sobre coisas que você pode verificar. Mas ele diz isso preparando você para a afirmação que ele pretende. E qual é a afirmação que ele pretende? Esta final. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Ora, essa fala do deputado não é passível de verificação, porque é um sentimento dele. E o sentimento não pode ser falso ou verdadeiro. O governo vai taxar o Pix. Essa afirmação é falsa ou verdadeira. Eu não duvido que o governo venha a taxar o Pix. Essa afirmação não pode ser verificada. E porque não pode ser verificada, e o objetivo dessa afirmação é pôr a dúvida na sua mente, então ela realiza o seu propósito. Que coisa interessante. Você está percebendo? É muito importante que nós suponhamos, o que eu não tenho dúvidas, que esse vídeo foi produzido por gente inteligente, gente retoricamente competente. E nós deveríamos aprender muito com esse vídeo para desenvolver a nossa competência retórica e as sutilezas do processo de argumentação. Muito bem, adiante. Aqui é um exemplo do que eu chamei de colagem prova. Ele afirma algo e aqui ele diz, o governo Lula impõe sigilo de 100 anos e nega acesso a documento com dados do Ministério. Ao fazer isso, ao colar essa reportagem que ele tira, essa manchete que ele tira de alguma fonte, e aqui ele não diz qual é a fonte, eu acho isso meio problemático retoricamente, porque teria mais força, e a gente vai ver colagens depois em que ele cita a fonte, porque quando você cita a fonte, fortalece, não sou eu que estou dizendo, e aquilo ali, política e tal, não tem a força retórica que teria uma outra colagem com a fonte. Mas então, ele pratica isso, ele vai... E aí, vamos adiante. O que é que ele vem aí?
reforço do antagonismo. Enfim, quem será mais afetado com essa medida? Será o trabalhador informal. E aí ele debulha quem é o trabalhador informal. Feirantes, é o seu João que vende picolé, como ambulante, motoristas de Uber, pedreiros, entregadores de iFood, todos aqueles que lutam diariamente para ganhar a sua vida honestamente vão sofrer. E aí ele exemplifica colocando o entregador de iFood, uma imagem desse entregador de iFood para mostrar. E aqui ele gera o antagonismo. Por que ele reforça o antagonismo? A quem o governo atingirá com a medida de monitoramento das despesas no cartão e no Pix? E aí ele começa a dizer, e as pessoas começam a se identificar. Ei, eu também sou desse grupo. Eu também faço parte dessa camada, dessa faixa da sociedade vítima das ações do governo. Ele fortalece o antagonismo, porque ele criou na primeira fala dele, governo, trabalhador assalariado de baixa receita. Esse antagonismo ele vai sendo reforçado à medida que a gente avança no vídeo. E aqui a gente tem uma falácia lógica. Uma falácia. Vamos ver essa falácia. Esses trabalhadores que já vivem no aperto agora terão suas movimentações vigiadas como se fossem grandes sonegadores. Onde está a falácia? Onde está o equívoco lógico? Na criação de uma correlação que é completamente arbitrária. Há 3 expressões aqui que precisam ser analisadas por mim e por você. Esses trabalhadores, que trabalhadores? Aqueles que ele havia falado e mostrado imagens, o entregador de iFood, o motorista de Uber, o vendedor de picolé, a feirante, esses trabalhadores que já vivem no aperto, agora terão suas movimentações, atenção, não é mais monitoradas, a palavra é importante, terão as suas movimentações vigiadas. Gente, em retórica, não existem sinônimos em retórica. Eu não posso dizer que lar, casa, residência, moradia são expressões sinônimas. Pode ser para a língua portuguesa em geral, mas em retórica, cada palavra tem um peso. Então, se ele desiste da palavra monitoração, ou monitoramento, que foi a palavra que ele utilizou quando falou a verdade, pela palavra vigilância, agora é porque vigiar o trabalhador é muito mais forte do que monitorar o trabalhador. Agora, qual é a correlação arbitrária? É que o trabalhador está relacionado ao grande sonegador. Ao grande sonegador. Ora, o grande sonegador, aquele que deixa de entregar aos cofres públicos milhões e milhões de reais ou dólares, esse indivíduo agora é tratado pelo governo como se o trabalhador simples é tratado pelo governo como um grande sonegador. Bem, eu vou me valer da figura de linguagem da ironia. Se o governo tratasse o pequeno trabalhador como trata as pessoas muito ricas desse país, né, a situação dos trabalhadores estaria mais fácil. Mas o fato é que esta correlação ela é arbitrária. Então, não existe nenhuma relação entre grandes sonegadores e os trabalhadores. Qual é a lógica do deputado? Ele diz, ora, o governo quer ver se esses trabalhadores estão sonegando. Logo, está lidando com esses trabalhadores que movimentam até R$5.000 como os grandes sonegadores desse país. Não, o governo, essa correlação não é justa, porque o governo está monitorando todos os cidadãos. Então, não trata o cidadão como se ele fosse um grande sonegador. Veja, na medida tomada pelo governo federal, pela Receita Federal, todos estão sendo monitorados, acompanhados, mas eles não são tratados como sonegadores. Eles estão acompanhados para saber qual é a movimentação e se eles teriam obrigação ou não de declarar imposto de renda e eventualmente, correr atrás para que essa declaração seja feita e o pagamento eventual. Não é tratar como se alguém fosse sonegador. Percebe? Trabalhador e grande sonegador. Eu não sou um grande sonegador. Eu deveria pagar, mas eu não tenho como pagar. E aqui, Nicolas chega a um dos momentos mais brilhantes desse vídeo, que é essa poderosa analogia. Que coisa incrível. Ele diz, se fizer uma vaquinha para pagar o churrasco, vai ser complicado explicar ao imposto de renda.
Você já se imagina com seus amigos juntando dinheiro para fazer um churrasco, cada um dá 100, o outro dá 200, 300, junto deu 6 mil reais, e aí você vai comprar a carne para o churrasco, comprar tudo que é necessário. Como é que você vai explicar o imposto de renda que entrou na tua conta 6 mil reais? Veja, que analogia poderosa. Que analogia poderosa. E primeiro porque o churrasco é algo presente no cotidiano da maioria das pessoas. Em segundo lugar, porque de fato seria difícil explicar como essa movimentação não tem a ver com dinheiro que você recebeu para uso pessoal e sim para uma atividade coletiva. Então, esse é o tipo de instrumento, de recurso retórico extraordinário, a analogia. Por que a analogia poderosa é interessante? Porque faz com que o espectador ou ouvinte visualize aquilo que você quer dizer. No momento que você ouve essa declaração do deputado, você já se imagina juntando dinheiro com seus amigos e tendo que se explicar depois para o imposto de renda. Uma poderosa analogia. E aqui, esta frase dita despretensiosamente, ele diz: o amor está custando caro demais. É que o governo Lula, em suas campanhas, historicamente, desde a década de 80, contrapõe o amor e o ódio. E o governo do PT e o Lula eles estariam ligados ao amor. E aqui a ironia sutil do deputado. O amor está custando caro demais. Que amor? O amor é a promessa do PT, a política do PT, o discurso do PT. Mas esse amor que está no discurso está caro demais no bolso do trabalhador. Você imagina, quando você ouve uma frase dessa e assiste o vídeo, que as pessoas nem se tocam no que ele quer dizer, não compreendem o significado do que ele quer dizer. Mas o que Nicolas sabe, e o pessoal que preparou o vídeo também sabe, é que as pessoas elas são alcançadas no nível inferior, até mesmo de suas percepções imediatas. A frase, o amor está custando caro demais, pode gerar, até em dimensões inconscientes do espectador, um efeito, e esse efeito, inteligentemente, é colocado pelo vídeo e pelo deputado Nicolas Ferreira. Indevida particularização. Uma outra falácia lógica que eu quero demonstrar para vocês. Diz o texto. Pensa comigo. Microempreendedores representam 70% das empresas do país. Em 2025, por exemplo, o MEI, o microempreendedor individual, poderá faturar 81 mil por ano, ou seja, pouco mais de 6 mil por mês. Essa maioria de brasileiros, muitos não declaram o imposto de renda, porque senão não conseguem pagar suas contas. Se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% do que você ganha. Onde está a indevida particularização? Ora, tudo aquilo que o deputado Nicolas diz no primeiro parágrafo desse texto que está exibido é verdadeiro. É tudo verdadeiro. Ele vai juntar aqui uma prova, essa colagem da revista Exame. Então, tudo verdadeiro. 70% das empresas, tudo verdadeiro. Qual é o problema? O problema é que ele diz no último parágrafo, se é difícil sem declarar, imagina o PT tirando 27,5% do que você ganha. Primeiro, que o PT não é o governo. Então, isso não é uma coisa de só menos. Ele começou falando de governo, agora ele está falando do PT. E não é que o governo recolhe, não é que a Receita Federal recolhe. Para efeitos retóricos, quem está recolhendo é o Partido dos Trabalhadores. É o PT que está recolhendo. E ele não vai agora se dar ao trabalho de dizer que existem níveis diferentes de recolhimento e que o último nível para a pessoa física é 27,5% e que aquele trabalhador sobre o qual ele fala lá no início jamais recolheria 27,5%. Não, ele não vai se dar ao trabalho, porque ninguém pode dizer que não há trabalhadores que recolham 27,5%. E ele agora diz que o PT vai recolher e quer vigiar, a palavra é essa, né? Vigiar o trabalhador para poder tirar de você 27,5%. O que é que o trabalhador está fazendo na cabeça dele? Está fazendo as contas. Quanto é meu salário menos 27,5%? É isso que o PT quer?
Veja, não é o governo mais, porque o governo é uma composição de vários partidos políticos. Agora não. É o Partido dos Trabalhadores que recolhe, que tira do trabalhador 27,5%. Logo, há uma indevida particularização. Quando ele particulariza dizendo que é o PT que faz isso, ele comete uma falácia lógica, porque, na verdade, o recolhimento é feito pelo governo, pela Receita Federal, para alguns trabalhadores, e estes, sobre os quais ele está falando e ele pretende representar, jamais recolheriam 27,5% dos seus salários. Agora, eu tento demonstrar aqui como é que ele caminha. Primeiro slide que eu mostrei a vocês, e aproveito para dizer que na descrição deste vídeo haverá esse arquivo em PDF para você baixar, utilizar, ler, dar a sua própria aula sobre retórica, utilizando esse material e incrementando. Então, quero disponibilizar isso para você. Ele começa com o governo, depois passa para o PT, para que finalmente ele chegue a quem é que ele quer apresentar à sociedade brasileira como o grande adversário dos trabalhadores, daqueles 70% da população brasileira. Lula, o presidente da República. Eu vou mostrar a vocês como ele passa do governo para o PT e do PT ele passa para Lula. Vamos lá. Ele continua. É impossível sobreviver pagando imposto, né? Se você tiver que pagar 27,5%. Porque se fosse para pagar imposto alto, igual na Suíça, mas ter os serviços da Suíça de saúde, educação e transporte, ok. Mas o brasileiro paga imposto alto para continuar tendo serviço de saúde, educação e transporte do Brasil. E aí ele vai mostrar como é esse serviço. E aí coloca uma imagem com um corredor de um hospital público e as macas e os pacientes sendo atendidos no meio do corredor. A pergunta que deve ser subjacente é: essa realidade ela foi produzida pelo governo do PT? Ela é produzida por esta medida que está sendo desenvolvida? Quando o presidente da República que ele apoiou, o presidente Jair Messias Bolsonaro, esteve na presidência, esta realidade deixou de existir? Então, é justo atribuir esta realidade a este governo? Então, é uma questão... Essa é uma realidade que está entrelaçada ou atrelada a essa movimentação do PIX. Ela faz aquelas correlações arbitrárias que a gente já mencionou aqui. Falsa correlação entre ação futura suposta e ações fora do contexto. Aqui eu vou maximizar para a gente ver aqui. O deputado diz: sendo assim, esses milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, PIX, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo, que só está pensando em arrecadar sem oferecer nada. Prova disso, e aqui eu chamo a atenção para a expressão prova disso, é que Lula aumentou os gastos do cartão da presidência e colocou sigilo para os gastos dele com Janja, mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum, empreendedor. Ok. Aqui, 3 problemas, 3 falácias que eu preciso chamar a atenção de vocês. O primeiro parágrafo diz assim: milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, PIX, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo. Ou seja, essa é uma decorrência necessária? Será que isso aconteceria? É algo que não saberemos, porque o governo voltou atrás. E o governo não oferece nada. Gente, todos os serviços públicos são financiados por impostos. Então, não é que o governo não oferece nada. Ele oferece menos do que deveria oferecer. Ele oferece de modo insuficiente ou com uma qualidade inferior àquela que todos nós gostaríamos. Mas não é justo dizer que não oferece nada. Cobra impostos e não oferece nada. O nada aqui é forte demais. Agora, o mais importante desse slide, prova disso. Ora, a passagem entre a afirmação anterior e a posterior, precedida por prova disso, então o que ele vai dizer precisa provar. Provar o quê? Provar que milhões de brasileiros não vão mais usar cartão de crédito, PIX, débito ou transferência bancária para não cair na mira do governo. Então, essa é a afirmação. E o que é que prova que é verdadeira essa afirmação? Ele diz: a prova disso é que Lula aumentou os gastos do cartão da presidência. Qual a relação que há
entre o aumento dos gastos do cartão da presidência e o fato hipotético, suposto pelo deputado, de que milhões de brasileiros iriam parar de usar cartão e Pix para não cair na malha fina. Não há qualquer correlação. Mas ele usa prova disso. Quando ele diz prova disso, então ele está argumentativamente dizendo: eu não estou colocando um achismo, eu estou demonstrando e provando a vocês que aquilo que eu estou dizendo é verdade. O problema é que não há nenhuma relação entre o que ele afirma posteriormente e aquilo que ele afirma anteriormente e que pretende que seja provado por essa afirmação. O aumento dos gastos do cartão da presidência colocou em sigilo para os gastos dele com a Janja, e aqui ele usa duas vezes a expressão e refere-se à primeira-dama, a Janja, porque ele quer atrelar a figura a algum peso negativo eventual que a primeira-dama tenha, e ele quer aproveitar, quer surfar numa opinião pública que não gosta da Janja, por isso ele vai colocar a imagem de Janja no seu vídeo para que aquele sentimento de rejeição à Janja seja espalhado, contamine o governo e depois a pessoa também do presidente Lula. Mas quer tirar o sigilo bancário de você, cidadão comum, empreendedor. Para mim, essa é a mais grave das falácias. A mais grave das falácias. E aqui eu digo, olha, algumas pessoas podem interpretar isso como uma fake news, uma notícia falsa. Porque, veja, ele utilizou monitoramento, depois foi para vigilância, vigiar, e agora ele chegou no limite da mentira. Porque ele está dizendo que o governo vai tirar o sigilo bancário. O que é o sigilo bancário? É um direito que eu e você, que nós temos, de não termos a nossa movimentação pessoal devassada por quem quer que seja o Poder Judiciário, seja o meu credor, aquela pessoa a quem eu devo. Mas não existe sigilo bancário para a Receita Federal. Nunca houve. Assim como não pode ter processo correndo em segredo de justiça para o juiz. Não pode haver processo correndo em segredo de justiça para o promotor que atua no processo, para o advogado que atua no processo. Assim também, não consiste violação do sigilo bancário a fiscalização feita pela Receita Federal. Percebe? Aqui, o deputado Nicolas Ferreira bate assim no limite. E talvez você possa, com base nesta afirmação, mas é uma ilação dele, né? Nesta afirmação, dizer há uma notícia falsa aqui, há uma falsidade, há uma inverdade, há uma mentira, há uma desinformação, por causa da infelicidade que ele teve de usar a expressão que é tirar o sigilo bancário de você. Não, a medida não tem absolutamente nada a ver com o sigilo bancário e não existe sigilo bancário para a Receita Federal, cuja função é investigar as movimentações e detectar, eventualmente, movimentações inadequadas ou evasão de divisas do Tesouro Nacional. Então, temos aqui um problema. E, agora, o trabalhador informal é chamado no início, depois o trabalhador, e agora ele chama o motorista de Uber, o entregador do iFood, o feirante de empreendedor. Ele está levantando o ego daquele grupo que ele quer que se associe a ele e se antagonize ao governo. Vamos lá. Mais uma ironia. Sigilo para ele, vigilância para você. Prazer, Lula. Cara, que coisa extraordinária, né? O que prazer, Lula, é isso? Quando uma pessoa está se apresentando a outra, prazer. Meu nome é Martorelli. É uma forma de se apresentar. Aqui, o deputado Nicolas está pretendendo nos apresentar quem é Lula. Percebeu? Não está falando mais do governo, não está falando mais do PT, está falando de Lula, a figura do presidente da República, que é, ao fim e ao cabo, a figura contra quem o vídeo todo vai investir. Ele diz, sigilo para ele, para Lula. Vigilância para você. Prazer, Lula, é uma ironia. Ele está dizendo, é deste modo que eu posso definir o ser que lhes apresento. Prazer, Lula, ou seja, a apresentação de Lula é esta, sigilo para ele,
vigilância para você. E qual o objetivo real dessas medidas? Arrecadar mais impostos, tirar o dinheiro do seu bolso. Mas não pense que isso vai para a saúde, segurança ou educação. Isso eu nem preciso provar. Isso eu nem preciso provar. Ele teria como provar? É uma pergunta. Mas vamos adiante ao argumento. Basta uma pergunta. Olha, argumentar com a realidade. Ah, como eu tenho ensinado isso aos meus alunos de retórica. Argumente apresentando verdades incontestáveis pelo seu auditório. Qualquer um de nós, lendo a frase ou ouvindo a frase do deputado Nicolas Ferreira, vai dizer a verdade. Basta uma pergunta. Qual serviço que o Estado oferece em sua cidade de qualidade? Ensino de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade? O indivíduo pensa, não tem nenhum serviço de qualidade e quer cobrar mais imposto. Mas ele quer cobrar mais imposto? Não quer mais cobrar imposto. Ele quer, a medida do governo tem por objetivo arrecadar daqueles que deveriam pagar pelas leis vigentes já, mas eventualmente não estão pagando. Mas aqui a construção do argumento, né? Eu nem preciso provar, basta uma pergunta, está provado. Ele diz que não vai provar, mas quer provar. Provar como? Dizendo, tem algum serviço da sociedade de qualidade? E você diz, não. É uma pergunta retórica, ele sabe qual é a resposta. Não. Então, virou comum pagar impostos e pagar também outra empresa para fazer o mesmo serviço que o Estado não faz. Você paga escola particular, você paga plano de saúde, você paga vigilância privada, o Estado deveria fazer e você paga. Veja, ele está argumentando com a realidade. Realidade que eu e você conhecemos. Quando nós ouvimos ele falar da realidade, nós acreditamos que o conteúdo todo do que ele está dizendo é verdadeiro também. Mas não é. Isso está colocar a realidade, ela é posta para você para gerar aquilo que nós chamamos de verossimilhança, porque no ato comunicacional a questão da verdade não é a que importa, mas a aparência da verdade, a semelhança da verdade é o que importa. E aí ele faz uma explicação didática extraordinária, e aqui eu preciso tirar o chapéu para o que ele faz. Vamos ver. Ele diz assim, ele muda inclusive a cor, deixa de ser colorido e passa a ser preto e branco toda vez que aparece um interlocutor imaginário. O país não estava quebrado? Agora todo mundo tem 5 mil na conta? É o interlocutor imaginário que diz isso. Vem cá, gênio, que eu vou te explicar. Basta ter 5 mil movimentados na conta para entrar na mira da receita. Ou seja, Uber que gastou com gasolina, manutenção, freio, suspensão, limpeza e outros custos e movimentou 5 mil na conta, ele tem 5 mil livres no bolso? Claro que não. O ambulante que movimenta acima de 5 mil no mês para sustentar a família agora está na mira da receita. O entregador do iFood que corre horas para fazer a sua meta, também está. Veja, ele dá uma explicação muito didática acerca da medida. Não é que você vai ser fiscalizado se você tiver 5 mil no seu bolso. É se você movimentar os 5 mil reais. Isso, quando ele diz isso, ele está agregando verossimilhança àquilo e ele está sendo didático, explicando, fazendo com que você compreenda e compre o pacote inteiro. Aquilo que ele disse e as falácias que ele não explicitou, mas nós aqui já explicitamos. Um juízo se manifesta. O governo diz que essas medidas são de modernização fiscal. Conversa para boi dormir, né? É um juízo, um julgamento que o deputado faz. Reagindo a eventuais refutações. Mais uma vez, o interlocutor imaginário aparece, o vídeo deixa de ser colorido, passa a ser preto e branco. Ah, quem não deve não teme. Ele está reagindo àquilo que hipoteticamente diria um contendor seu. Ah, é mesmo? Se estivessem preparados, preocupados mesmo com a transparência dos gastos públicos, por que não investigar as empresas estatais que estão dando prejuízo agora com Lula? Investigar os gastos absurdos da Janja, dar transparência para os gastos dos ministros de Lula. Ou seja, seria isso que resolveria o problema fiscal do Brasil e então nós teríamos o problema fiscal resolvido, ou seja, os impostos seriam suficientes para pagar? Se é essa a questão? Então, quem não deve não teme, e aí ele vai tornar as coisas mais pesadas. Ele cola uma imagem da Janja, mais uma vez eu falo, ora, ele pressupõe que Janja tem uma rejeição e ele quer colar essa rejeição ao governo, ao PT e ao Lula. Semeando a suspeita e o reforço do antagonismo. Caramba, eu vou maximizar aqui para você ler direitinho.
O que aconteceria se a gente abrisse o sigilo bancário do Lula, do Pacheco, do Moraes, de algum ministro? Por que o alvo da vigilância em formato de transparência é para o cidadão comum e não para eles mesmos? O vilão do Brasil é quem ganha 5 mil e não declara para poder sobreviver? Vocês querem mesmo que o brasileiro engula isso? Então, quer dizer que o vilão do Brasil não é quem ganha 5 mil. Resta a pergunta, quem é o vilão do Brasil? O deputado pretende responder. O vilão do Brasil é Lula, Pacheco e Moraes. Lula é o presidente da República. Pacheco é o presidente do Senado Federal. E Moraes é um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um ministro do Supremo Tribunal Federal, velho antagonista, velho opositor da linha em que o deputado Nicolas se encontra e que é atacado reiteradas vezes pela direita brasileira. 3 detalhes aqui. Primeiro detalhe, ele diz que o vilão não é quem ganha até 5 mil reais. Então, os vilões do Brasil, ele está apresentando, você precisa compreender, o recurso retórico da associação é Lula, é Pacheco e Moraes. Segundo detalhe, quem está ausente? Quem não foi mencionado? Por que ele menciona o presidente do Senado e deixa de fora o presidente da Câmara dos Deputados? É porque o presidente da Câmara dos Deputados é Lira, aliado político de Nicolas Ferreira. E eu poderia perguntar, o que aconteceria se o sigilo bancário... Veja, ele mais uma vez traz o tema do sigilo bancário. Nada a ver com tudo que a gente está pensando. O Pix já ficou para trás, a medida da Receita Federal já foi para as cucuias. Ele não está mais falando disso, ele está fazendo política, e está fazendo uma política poderosa, elegendo inimigos e conclamando o povo para que se levante contra esses inimigos. E quem são os inimigos que ele quer apresentar como os vilões do Brasil? Lula, Pacheco, Moraes, o Supremo Tribunal Federal. Esses são os vilões. E quem ele representa para defender essas pessoas? Ele representa o trabalhador que ganha até 5 mil, perto de 5 mil reais. Ameaça de retrocesso. Em breve, os comércios estarão usando esta placa e todo mundo vai voltar a usar dinheiro. Afinal de contas, ninguém quer trabalhar o mês inteiro para depois o governo vir e morder o seu salário. Essa é a placa que ele está mencionando, né? Atenção, não aceitamos cartão de crédito, débito, Pix ou transferência bancária. Ou seja, só aceitamos dinheiro ou, sei lá, cheques. Esse retrocesso, meu Deus, você começa a imaginar, que mundo é esse? Eu não quero isso! Por favor, alguém me defenda. Quem pode me defender? Nicolas Ferreira, claro. Nós lhe defenderemos. Vou aumentar aqui. Mas e aí, Nicolas? O que vocês irão fazer? Nós lhes defenderemos. Quem somos nós? Primeiro, o detalhe aqui é que, pela primeira vez no vídeo inteiro, ele cita seu próprio nome. Ele não se apresenta no início do vídeo, ele pressupõe que as pessoas conhecem, mas agora ele quer fixar o nome dele e ele diz, e aí, Nicolas? Saiba, eu sou Nicolas, meu nome é Nicolas. Então, e aí, o que é que vocês vão fazer por nós, para que nós, trabalhadores, não sejamos vítimas desse governo, do PT, de Lula? O que é que vocês vão fazer por nós? E aí, Nicolas, o que vocês irão fazer? Nós fizemos uma ação de controle de constitucionalidade junto ao PL Nacional, é o partido dele, né? Partido de Nicolas, do deputado Nicolas Ferreira, é o PL, e ele é deputado por Minas Gerais, para derrubar essa decisão da Receita Federal no STF. E aqui ele lança as sombras sobre o STF. Sim, ao STF, que a maioria que está lá foi indicada pelo PT. Eu sei que é desanimador, mas é a única saída que temos. Percebeu a consequência do voto mal dado? O que é o voto mal dado? É o voto que elegeu o presidente, que, por sua vez, indicou os membros do Supremo Tribunal Federal, como prevê a Constituição. Por fim, mas não menos importante, a oposição está coletando assinaturas para um projeto de lei para impedir que esse tipo de quebra de sigilo, mascarado de transparência, seja realizado. E em breve vamos divulgar quem está a favor do governo tirar mais dinheiro seu. E nisso eu preciso de você para cobrar. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso vídeo para chegar ao momento que foi, talvez, o momento mais genial do vídeo inteiro. A frase final do vídeo
é uma peça retórica que mereceria uma análise. Eu imagino quantos dos meus alunos vão utilizar esse vídeo para fazer o seu TCC, uma análise retórica do discurso, do vídeo do deputado. E pode aqui ter um esboço aqui interessante, as falácias, os desencontros. Mas veja que preciosidade esse ataque final. Apelo final. Ataque personalíssimo. Não importa se você é direita, esquerda, centro, ou seja, ele está dizendo que todos os brasileiros que estariam nesse espectro aqui, direita, esquerda, centro, se você gosta de mim ou não, mais uma vez, é uma forma de dizer que todo brasileiro, é hora de entender que se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Caramba! Que frase de efeito poderosa, cara. Que frase retórica para fazer vibrar assim. Caramba, o poder disso é enorme. E eu creio, em grande medida, foi esta frase que fez com que o governo voltasse atrás. Eu explico já a você. Veja, aqui não é mais o Nicolas dizendo nós vamos fazer com que a Receita Federal revogue a medida que tomou. Nós vamos fazer com que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional a medida da Receita Federal. Não é nada disso mais, não. Agora, a proposta de Nicolas é parar Lula. Ou a gente para Lula, ou Lula para o Brasil. O que é que vai vir depois desta frase? É claro que você é tão inteligente quanto é inteligente o deputado Nicolas Ferreira. Depois disso, vai vir o fora Lula. Compreende? Ele está dizendo, você que é de esquerda, direita, de centro, você que gosta de mim ou não gosta de mim, veja o que está acontecendo. Ou a gente para Lula, ou Lula para o Brasil. Ele está preparando o fora Lula. E aí, como o governo revogou a medida, e revogou a medida para não dar esse instrumento para a oposição mobilizar as multidões nas ruas, então, agora, esse é um problema, porque o governo estará sob perene vigilância e qualquer instrumento, qualquer elemento como este será utilizado. Eu não duvido, mais uma vez, é uma suposição, não tem como você verificar se é verdade ou não, né? Que outros episódios acontecerão. E a gente vai estar aqui ligado nesse canal, por isso eu peço a você para se inscrever no canal, para acompanhar as minhas análises retóricas, que eu pretendo fazer pelo menos uma vez a cada 15 dias. Se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tentei ser técnico na análise e, é claro, que sem negar, sem dizer que é uma análise objetiva, não existe objetividade na retórica, não existe objetividade na vida humana. O que é que seria objetividade? O sujeito analisa o objeto e, sem qualquer influência do que ele é, do que sabe, do que sente, descreve o objeto. Essa é a objetividade. Mas eu só consigo olhar a realidade, os objetos fora de mim, através das lentes de quem eu sou. Então, nós estamos nesse momento delicado. O governo federal fragilizado, a direita, a oposição, com uma competência retórica extraordinária, e há muitas lições e evidências nesse vídeo de como eles conseguem utilizar a verdade, a suposição, a ilação, a insinuação para construir na mente do espectador aquele telos, aquele objetivo que ele tem de demonstrar algo ou gerar um comportamento. Porque, observe, enquanto a descrição tem por objetivo te dar a compreensão da realidade, a persuasão e o convencimento tem por objetivo fazer com que você tome um comportamento, adote um comportamento ou tome uma atitude. E a atitude é que você, neste vídeo, o desejo desse vídeo, telos, o objetivo desse vídeo, o fim desse vídeo, é fazer com que você se associe ao deputado Nicolas Ferreira e ao PL, que está do lado do trabalhador informal, das pessoas que ganham pouco dinheiro, mas que movimentam em suas contas até 5 mil, contra o grande inimigo. Quem seria o grande inimigo? O governo, o PT e Lula. Para fazer com que já haja, desde já, movimentações contra Lula e Lula chegue às eleições de 2026 mais fragilizado e com menos chance de sua reeleição. Isso é política, isso é retórica, isso é lógica, isso é uma análise
que eu pretendo fazer com você. Paz e bem, amigos.